Em 2005 começou um projeto que mudaria completamente o cinema. Naquela época a indústria do entretenimento como um todo ainda não entendia os super-heróis como algo que abraçasse todas as idades. Para muita gente, aquilo estava mais atrelado e direcionado a jovens e, na verdade, para muita gente, herói era coisa de criança. O personagem que mudou tudo isso é um velho conhecido do mundo, o Batman. Depois de inúmeras encarnações no cinema e na televisão, chegava a hora dele mudar a percepção das pessoas em relação aos quadrinhos, especialmente no cinema. O filme do Tim Burton deu credibilidade ao gênero, claro, mas a trilogia de Christopher Nolan ia levar isso a um novo patamar. E agora a nova série do Omelete vai viajar pelos bastidores dos filmes da famosa trilogia do Cavaleiro das Trevas, que mudou a imagem do Batman para o público geral e transformou o entretenimento em muitas áreas. Bem-vindo ao especial Cavaleiro das Trevas, a transformação do Batman. Desde a criação lá em 1939, quando Bob Kane e Bill Finger se juntaram, o Batman passou por muitas versões. Nos quadrinhos ele já foi colorido, sombrio, futurista, idoso. Na verdade, ele é um dos personagens com mais versões alternativas que a gente pode imaginar. A popularidade dele permite isso, e também permite que outras mídias usem toda a força que ele tem para montar novas representações. Na parte de vídeo, digamos assim, a mais icônica e talvez a mais impactante delas surgiu em 1966, na série de TV estrelada por Adam West. Ali, ele era colorido, bem-humorado e diferente do que conhecemos hoje. E por mais que algumas pessoas torçam o nariz para heróis engraçados e cheios de cores, por incrível que pareça, foi isso que tornou o Batman super popular. Esse programa de TV alçou o Homem-Morcego ao hall dos grandes personagens da cultura pop. We hate to sound a sour note, Joker, but it's time for us to make our own collection. Destroy them! Foram muitos anos de sucesso e logo em seguida vieram uma série de histórias icônicas do Batman nos quadrinhos. O fim da década de 80 especialmente reservou algumas histórias que até hoje são usadas como exemplo de obra-prima, mesmo para quem vai adaptar um herói qualquer nos cinemas. As principais talvez sejam Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, e A Piada Mortal, de Alan Moore. Essas duas histórias, junto com Watchmen, marcaram uma fase que fincou o selo de histórias adultas nos quadrinhos. E aí, seguido disso, a indústria do cinema começou a olhar para essas histórias com um potencial diferente do comum. Herói não era mais só coisa de criança, e sim algo que poderia ser expandido para um público muito maior. O Superman de Richard Donner, inclusive, já tinha mostrado isso. E aí vieram os primeiros filmes do Batman, dirigidos por Tim Burton, Batman e Batman: O Retorno. I heard the bat got him. The bat? Oh man, give me a break, will you? 5 stories straight down. Hey, shut up, man. Listen to me. There ain't no bat. Hi. Bruce Wayne. Are you sure? I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. O primeiro filme foi um sucesso de público e bilheteria. Até hoje é um dos projetos mais importantes da DC no cinema. Na época, ele conseguiu arrecadar mais de 400 milhões de dólares e eternizou Michael Keaton no papel de Bruce Wayne e Batman. E claro, Jack Nicholson no papel do Coringa. Na sequência, a gente conheceu a Michelle Pfeiffer como a Mulher Gato e o Danny DeVito como o Pinguim. Batman: O Retorno também foi comandado por Tim Burton e mostrou uma evolução do personagem em termos visuais, mas o público não respondeu tão bem. Chegava a hora da primeira virada na vida do Batman nos cinemas, que viria a ser a fase mais difícil da vida do Homem-Morcego. My name is Freeze. Learn it well, for it's the chilling sound of your doom.
This is the way the world could end. Please, show some mercy. With ice. With a kiss. With venom. I probably should have mentioned this. I'm poison. Poison ivy. And the only man who can stop them. Hi, Freeze. I'm Batman. Can't do it alone. Nos próximos 10 anos, 2 atores diferentes viveriam Bruce Wayne e nenhum deles ia conseguir se firmar no papel. Val Kilmer foi Bruce em Batman Eternamente, uma continuação direta de Batman O Retorno, mas que esquecia completamente o tom sombrio daqueles filmes. Tim Burton ainda era produtor, mas deixou a cadeira de direção para Joel Schumacher. A ideia era tornar o Batman um personagem mais família, com uma direção de arte mais colorida e alegre. A aposta não deu tão certo, mas também não foi um fracasso. A bilheteria foi o suficiente para uma continuação, uma famosa continuação, chamada Batman e Robin. Este polêmico filme enterrou o Homem-Morcego nos cinemas. Por quê? Vários motivos, mas talvez o maior deles dá pra dizer que foi a bilheteria e a fúria dos fãs. Aquele não era o Batman que eles queriam e muito menos o que a galera conhecia. Enquanto o sucesso caminhava bem na televisão com a série animada do Batman, estava chegando a hora do Homem-Morcego descansar nos cinemas, para voltar melhor, maior e mais realista, mas principalmente para mudar o cinema de super-heróis. Aquela velha ideia de que heróis alcançavam qualquer público estava finalmente dando resultado. A pegada mais realista de filmes como Blade e X-Men, unido ao sucesso da adaptação de Homem-Aranha, eram sinais de que a era dos super-heróis nos cinemas podia estar finalmente chegando. E no início dos anos 2000, a Warner e a DC começaram a pensar em uma nova versão para o Homem-Morcego. Depois de passar por alguns nomes, o estúdio escolheu um cineasta que estava despontando naquela época, Christopher Nolan. Ainda jovem, o diretor tinha acabado de arrebatar a crítica e o público com os ótimos Amnésia e Insônia. Talento era óbvio que o cara tinha. Não era pra qualquer um emplacar 2 grandes filmes e nem cativar tanta gente com gostos tão diferentes. Depois desses 2 sucessos, ele estava preparando um filme sobre Howard Hughes, uma estrela de Hollywood que ia ter o Jim Carrey no papel principal. Mas aí ele viu o filme do Martin Scorsese, O Aviador, saindo do papel. E aí ele deixou a ideia de lado. Logo em seguida, a Warner se aproximou e perguntou se ele não teria o interesse em dirigir uma nova versão do Batman, que até ali era uma das franquias mais importantes do estúdio. O projeto, ou a ideia de um reboot, já tinha passado pelas mãos do diretor Darren Aronofsky, que pretendia recriar a HQ Ano 1, mas esse projeto não tinha tomado vida. E aí, em pouco tempo, Nolan convenceu a Warner da sua visão para um filme do Batman. Realismo fantástico era a expressão que ele usava para essa adaptação. Ele queria tornar o herói um cara de carne e osso e que vivia numa cidade real. E aí, o estúdio aceitou, mas existia uma ressalva. Nolan não era fã de quadrinhos, apesar de gostar do Batman. E aí, será que ele tinha o que era preciso para adaptar um herói como o Batman aos cinemas? I first became interested in taking on Batman when I heard that Warner Brothers was looking to renew and reinvent the franchise. I'd made my last film at Warner Brothers, so I was able to go to them and explain to them the way I saw the Batman franchise being interestingly reinvented
From the beginning, my interest was in taking on a superhero story, but treating it in a realistic fashion. E foi pensando exatamente nesse defeito que ele acertou. Porque ele não era um fã ardoroso dos quadrinhos, aí ele pensou em se rodear de pessoas que entendiam do assunto. Nessa hora, entrava em cena o roteirista David Goyer. I've always been a big fan of the character, but I am by no means any kind of comic book expert. I felt I needed a writer on the project who really knew the character inside out, really knew the comic world. Chris's agent rang me up one day. I'd always wanted to write a Batman movie. I remember telling my mother when I was a kid that I was going to go to Hollywood one day and do a Batman film. And in a way, I'd been waiting my whole life for this call. David, unfortunately at that time, said he couldn't possibly write the script because he only had 8 or 9 weeks until he was going to go off to direct. I said, if I did do it, this is what I would do, and you can just have my ideas for free. And I talked for about an hour and spitballed a large amount of what the film is. And Chris said, wow, that sounds great. He went away again for a few more days. I got a call again saying, you have to do this, you have to do this. I guess he's just such a big fan of the character, he couldn't resist carving out the time to just come on board and work out the story with me and then write the first draft. Naquele momento estava tudo certo, o realismo seria o caminho a ser seguido. Nolan e Goyer tinham em mente que a mistura desse conceito com as principais histórias do Batman nos quadrinhos iam fazer o público se aproximar dos personagens de um jeito nunca feito anteriormente. O Longo Dia das Bruxas, Piada Mortal e até o conto Man Who Falls serviram de inspiração para o roteiro que, na verdade, foi muito além do Batman dos quadrinhos. De fato, a ousadia dessa dupla era grande, e por mais que imediatamente não fizesse muito sentido para algumas pessoas, ela iniciaria uma mudança gigante no personagem em todas as mídias. Are you so desperate to fight criminals that you lock yourself in to take them on one at a time? Actually, there were 7 of them. I counted 6, Mr. Wayne. How do you know my name? The world is too small for someone like Bruce Wayne to disappear, no matter how deep he chooses to sink. Who are you? My name is merely Ducard, but I speak for Ra's al Ghul, a man greatly feared by the criminal underworld. A man who can offer you a path. What makes you think I need a path? Someone like you is only here by choice. You have been exploring the criminal fraternity, but whatever your original intentions, you have become truly lost. Com esse conceito estabelecido, Nolan começou a arregaçar as mangas e mostrar algo que marcaria sua carreira dali pra frente. O apreço pela estética, um design de produção meticuloso e principalmente a preferência pelos efeitos práticos na hora de fazer cenas grandiosas. A construção de Gotham era o primeiro passo para ter o mundo real do Batman, e ele foi buscar todas as referências possíveis em muitos lugares do planeta. I wanted the terms of the storytelling to be as realistic as possible. The expectation of this kind of epic film is that the action go as big as possible at the end. That you take things to as extreme and as large and as extraordinary a set of circumstances as can be achieved without violating the terms of the storytelling. So all of the action at the end is designed to push the envelope as far as possible, but never abandon the grounded roots that we've tried to establish in the tone of the storytelling. The overall tone and feel of the film is reality, but heightened reality. What does a comic suggest to you in your mind? That's the world of Gotham we're actually trying to create. We kind of realized that I needed to start designing key elements of the film to help him as he wrote. We started to develop the look of Gotham in parallel with the script development. What I wanted to do was to build up the world of Gotham as a sort of exaggerated contemporary New York. We'd taken trips to New York. Gotham has always been based on New York, and to Chicago. And we'd been looking at places like the old Kowloon City in Hong Kong. And we were really looking around, how we were going to go about designing a city. This is a model of what really are the slums of Gotham that I made myself in Chris's garage. Visualmente, as referências de Batman Begins eram bem claras.
Nolan queria um filme de herói que fosse realista e que se inspirasse no gênero noir, algo que o Batman se encaixa perfeitamente. A chuva, a fumaça, a cidade mergulhada na máfia e as sombras que envolvem os ambientes eram a marca registrada da Gotham construída por ele, que lembrava muito a dos quadrinhos. Não tinha nada a ver com a fantasia do Tim Burton ou com o carnaval de Joel Schumacher. Aquela cidade lembrava muito mais Blade Runner do que qualquer outra coisa. Com a cidade montada, era hora de povoar o filme com nomes de peso, uma outra característica que seria marcante na carreira do Christopher Nolan. O elenco de apoio de Batman Begins precisava ser estrelado, cheio de nomes e rostos reconhecíveis, o que fez a Warner não poupar esforços na hora de contratar. De cara, Alfred precisava ser alguém com carisma e de personalidade forte. Dificilmente existiria uma escolha melhor do que Michael Caine. I think the closest to what I saw for Batman that I had seen in another film was probably the Dick Donner Superman film from 1978. And one of the things that made that film so epic was the great casting. I felt that Batman deserved a similarly epic treatment, and so we decided to go for the best actors and the best stars possible, so the principals are all fleshed out with these wonderful supporting roles. I mean, it's just a spectacular cast around Christian. It's essential that Alfred is a credible father figure because he is the person who raises Bruce Wayne. And I suspect he found these cabins handy. Casting Michael Caine in this role allows us to create a really wonderfully rounded character who really can be a true father, surrogate father to Bruce Wayne. Faster away! What is the point of all those push-ups if you can't even lift a bloody log? My family, my father built. The Wayne legacy is more than bricks and mortar, sir. I wanted to save Gotham. I failed. Why do we fall, sir? So that we can learn to pick ourselves up. You still haven't given up on me. Ao lado do fiel escudeiro de Bruce Wayne, outro importante papel precisava de uma atenção especial: o comissário Gordon, ele que era o lado civil, batalhador e a visão mais burocrática do combate ao crime. E o escolhido foi Gary Oldman. Gary Oldman was an idea that Chris had, and he doesn't seem like the obvious choice given some of the roles he's played. He is a chameleon and he inhabits the role of Gordon. The really cool thing about Gary Oldman's performance in Batman Begins is that if you look at Frank Miller's Batman Year One and the depiction of Gordon in that comic, that's exactly what Gary did. I look at Gary in the movie and I don't even think of him as Gary Oldman. He just seems like Gordon. Is that your father's? It's okay. Come here. Go. It's okay. It's okay.
Junto com ele vieram outros nomes fortes. Kate Holmes seria o par romântico inédito e inexistente nos quadrinhos, Tom Wilkinson ia ser o famoso mafioso Falcone, Cillian Murphy o misterioso Jonathan Crane e Morgan Freeman seria Lucius Fox, o cara que ajudaria Bruce Wayne na montagem de todo o seu equipamento. E por fim, teríamos dois nomes para influenciar na criação desse novo Batman, Ken Watanabe e Liam Neeson, que dividiriam o papel de Ra's al Ghul, vilão e mentor do Bruce Wayne de Batman Begins. I'm no executioner. Your compassion is a weakness your enemies will not share. That's why it's so important. It separates us from them. You want to fight criminals? This man is a murderer. This man should be tried. By whom? Corrupt bureaucrats? Criminals mock society's laws. You know this better than most. You cannot lead this man unless you are prepared to do what is necessary to defeat evil. Where would I be leading these men? Gotham. As Gotham's favored son, you will be ideally placed to strike at the heart of criminality. How? Gotham's time has come. Like Constantinople or Rome before it. The city has become a breeding ground for suffering and injustice. It is beyond saving and must be allowed to die. This is the most important function of the League of Shadows. It is one we performed for centuries. Gotham must be destroyed. Liam Neeson plays Ducard, who is this mentor to Bruce. He essentially teaches Bruce all kinds of techniques of martial arts and so forth, but I think he also offers him a level of guidance, and at a time when Bruce is really looking for answers. What's great about Liam is Liam ultimately plays one of the villains, and he's never played a villain before. And he always plays these sort of fatherly, avuncular, mentor-like characters, which he does need to play in this film, but when he turns, he really turns. Há quem diga que interpretar o Batman não é das tarefas mais complicadas, e de fato, se a gente pensar bem, ele não é um cara tão complexo assim de se viver nas telonas, mas é necessário ter uma série de características pessoais que façam o ator ser um bom Bruce e um bom Batman ao mesmo tempo. Você precisa da empáfia do milionário e ao mesmo tempo da presença do herói. Essa mistura no tom realista que o Nolan queria era essencial para que o público se conectasse com o protagonista. E o escolhido foi um cara que ia além da pose de galã do Val Kilmer, do George Clooney e também da esquisitice de Michael Keaton. Christian Bale unia tudo o que Nolan queria e boa parte dos fãs também. Ele era o Batman de verdade e o Batman daquela época. E além disso, ele conseguiria eternizar uma série de características novas e muito importantes que marcariam o personagem para sempre. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Trouble. Nothing I can't handle. He knows who was at the docks. He won't talk. He'll talk to me. It was important for me in the case of this project to figure out who was going to be putting that cowl on before we really nailed down the script. There are a lot of people that would make a good Batman, or there are a lot of people that would make for a good Bruce Wayne, but we couldn't find a lot of people that we thought could do both. The first half of our film takes place before Bruce puts on the costume for the first time. It was important to us that the audience be really invested in Bruce Wayne and not just marking time anytime he was on screen until he would put on the cape and the cowl. Christian was the first actor I met with, actually, and it was clear to me, looking into his eyes, that this is somebody who can make you believe in the possibility of somebody devoting their life to something this extreme. Christian was driven enough to want to be involved with the project that he was prepared to take a lot of things on trust in terms of what I was intending to do with the project. Because when I first met him, the script hadn't been written yet. The image that I had gotten from Chris was that he was a far more dangerous and volatile character than I'd seen him played before. Christian had a very controlled and specific approach to how he wanted to portray the aggression of this character, the animal-like quality,
He talked a lot about having Batman crouching in the shadows, and he's constantly sort of crouched on railings or sides of buildings, very much the way he is in the comics. You just couldn't pull it off properly unless you became a beast when you were inside of that suit. Por último e não menos importante, era a hora de definir dois elementos essenciais na representação do Batman, o uniforme e o Batmóvel, e eles precisavam estar alinhados 100% com a ideia de realismo de Christopher Nolan. Chris wanted his legs to be more supple, and him to be able to kneel down when necessary. And he also really, more than any other thing, wanted Christian to be able to move his head more and not do the superhero movement of turning the shoulders and the head at once, you know? It had a really high-tech inside mixed with a wetsuit. You actually saw the inner workings of this suit. It's kind of carbon fiber plates. It protects the core of your body from falling below a certain temperature. He goes into the workshop and decides to spray it with a latex black spray, which removes the heat signature. So if you look with night glasses, which detect body heat, this refuses to allow you to see it. And as he tinkers with it, you see how he develops it from that into the black Batsuit. He felt that it was very important to design the Batmobile first before we approached any of the other aspects of design of the film, because I had a very specific idea in my head about a contemporary approach to a Batmobile, and our approach to it would tell everybody who saw it a lot about what we're doing with the whole film. Chris was sort of making a little primitive model out of Play-Doh and said, sort of like this. It was very, very crude. It looked more like a croissant than a car, but I felt very strongly that if we cracked that and showed it to people, they would either get it or they wouldn't, and if they didn't get it, then I'd know I was in trouble. Then fairly early on in the process, Nathan Crowley, the production designer, came on, and while I was writing, this was crazy, he created a little model shop in Chris's garage. We really decided to be private and just started what I call model bashing. We just started making models of cars. It's got bits of Stealth Bomber in it, it's got bits of Lamborghinis, bits of Hummers, and all different things put together in this marvelous combination. It took about 8 weeks to build. When the script was done, we sort of presented not only the script, but all these great Photoshop elements of what the world and the Batmobile would look like so that Warner Brothers could get the whole picture. And that initial prototype is 90% what the finished Batmobile became. Who is this guy? Where's he going? He's on the roof. Todo esse conjunto realista e a nova visão do herói da DC chegou aos cinemas em 2005. A abertura de Batman Begins foi tímida, assim como a recepção na bilheteria mundial. O valor final, por outro lado, foi suficiente para Warner garantir uma sequência. E o que deu certeza para ela disso foi a recepção dos fãs e da crítica. Mesmo não tendo explodido de ganhar dinheiro, esse filme marcou o começo da carreira meteórica de Nolan e mostrou inúmeras características dele que ficariam evidentes nas superproduções que ele faria lá na frente. Existia aquela obsessão por símbolos, a destruição de construções icônicas, a matemática emocional dos seus personagens, a trilha sonora super pesada e até os encerramentos repentinos com aquele ar épico que a gente já conhece. I never said thank you. And you'll never have to.
Para muita gente, ali estava clara a evolução do conceito de super-herói no cinema. O que pouca gente ou quase ninguém sabia é que Begins era de fato o começo de uma nova era no entretenimento e da cultura pop no cinema. O que viria a seguir transformaria a vida de muita gente e marcaria para sempre a sétima arte. O sinal, aliás, foi dado no finalzinho do filme. I'll look into it. Think you're smart, huh? The guy that hired yous. He'll just do the same to you. Oh, criminals in this town used to believe in things. Honor. Respect. Look at you. What do you believe in, huh? What do you believe in? I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. No próximo episódio de Cavaleiro das Trevas, a transformação do Batman, nós vamos falar sobre Batman, Cavaleiro das Trevas, a sequência de Batman Begins. O processo de filmagem, a mudança do personagem, a inspiração e a piada mortal e a performance que mudou uma vida. Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. Then why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. You complete me. Agora que você sabe um pouco mais sobre Batman Begins, é hora de você reassistir ao filme e eu tenho uma boa dica pra você. Hershey's Mais, uma das melhores coisas pra você comer enquanto assiste ao filme. Seja o sabor amendoim, cookies ou chocolate, o meu preferido é cookies. Qual é o seu? Deixa aí nos comentários, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!